Então, estava falando sobre níveis organizacionais. A ecologia, ela é uma ciência que está em níveis, ou seja, você tem diferentes níveis de organização para você ter um sistema ecológico. Eu tinha que tirar isso daqui, né? Então, cada um desses níveis é constituído por unidades que vão além. Ou seja, eu tenho o átomo, e a partir do átomo eu crio novas propriedades que constituem a matéria. Se não tivesse evoluído do átomo, nunca teria vida. Existiria a matéria, mas não existiria vida. E é o que acontece, por exemplo, no universo, que eles, por exemplo, em Marte, que eles ficam procurando vida. Existe a matéria, existe o átomo, mas não existe, até onde se sabe, uma vida, ou seja, um desenvolvimento para gerar uma biosfera, ou seja, ter um local habitável. Então, basicamente, o que acontece no geral? Ou seja, eu tenho o planeta Terra, certo? O planeta Terra ele é envolto por água e pelos continentes. O planeta Terra, ele é, digamos assim, a gente chama, nesse caso, de biosfera, quando fala de organismos, porque ela é a esfera da vida, ou seja, ela é aonde existe a vida. Nas extremidades fora da Terra, já não temos vida, a princípio, pelo que se sabe. Né? Mas então, é como se toda a vida se concentrasse na Terra, é uma parte desse preceito. E da Terra tem diversas subdivisões, ou seja, eu tenho o átomo, que o átomo em si constitui toda a matéria, mas ele não representa a vida. O átomo forma moléculas, e as moléculas também. A molécula crucial para o desenvolvimento da vida é o quê? Como tá próprio desenhado aqui. É a molécula de água. Ou seja, então, a molécula de água ela é fundamental para a vida. Mas eu preciso de outras ferramentas, de outros meios para que eu possa desenvolver a vida. As moléculas têm que evoluir, elas vão formar organelas, ou seja, que são unidades constituintes do nosso organismo que vão ter funções biológicas. A partir das organelas vão formar células do nosso corpo, ou seja, que são, se o átomo é a unidade fundamental do nosso corpo, a célula ela é a unidade fundamental do nosso organismo. Então, vejam bem essa relação. Átomo, unidade fundamental da matéria, da química, digamos assim, do mundo físico, e a célula, a unidade fundamental dos organismos, ou seja, fundamental dos seres humanos, dos animais. Das células, eu formo tecidos, que são componentes, ou seja, das células que têm funções no nosso organismo. A partir disso, eu crio os órgãos, que têm algumas funções vitais, como, por exemplo, o coração, que tem uma função vital no nosso organismo, que é o movimento de sangue. Então, cada parte disso é importante para a próxima. Ou seja, esse é um ciclo, ou seja, é uma organização. Eu não poderia deixar de ter um e ter vida, do jeito que a gente conhece, obviamente. Aí nós temos a formação de sistemas, que são um conjunto de órgãos. Se você parar para analisar, você parte de átomos. Um conjunto de átomos é moléculas. Um conjunto de moléculas são organelas. Um conjunto de organelas são células. Um conjunto de células forma tecidos. Um conjunto de tecidos forma órgãos. E assim sucessivamente, até você chegar na biosfera.
Então, é isso que representa essa divisão. Ou seja, você vai ter uma hierarquia nos sistemas biológicos, na ecologia. Aí depois você gera organismos. Organismos somos nós mesmos, ou seja, somos o nosso agente é um organismo vivo. Aí de organismos você cria populações, aí depois comunidades, até gerar ecossistemas diferentes e ter a nossa biosfera. Então, essa é a escala da vida que a gente vai seguir. Ou seja, a partir de que vão surgindo esses desenvolvimentos, ou seja, essa hierarquia sendo criada, a ecologia ela vai sendo construída. No geral, a ecologia não se prende a estudar fenômenos atômicos, moleculares e de organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Essa primeira parte, digamos assim, até organismos, quem estuda primordialmente é a biologia, a medicina, que vão estudar essas características, ou seja, porque elas são propriedades biológicas do corpo. Já a interação entre populações, entre comunidades, porque uma população depende da outra, porque uma comunidade corre risco de perder o seu habitat natural. Então, todos esses conceitos que vai ser a partir das populações que vai ser desmembrado e estudado pela ecologia. Bom, o átomo. O átomo representa a menor parte da matéria. Não necessariamente a menor parte, porque essa definição é mais antiga e é o que, na verdade, o átomo ele é a parte fundamental, mas ele é dividido em elétrons, prótons, nêutrons e outras partículas subatômicas. Então, essa que é a divisão do átomo. A molécula em si é o quê? Ela é um agrupamento de átomos. Um átomo isolado é igual a uma andorinha, não faz verão. Então, o átomo precisa se constituir, ou seja, ele precisa se juntar. Eu preciso de vários átomos, preciso de alguns átomos para gerar uma molécula. Por exemplo, para eu gerar uma molécula de água, eu preciso de 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de hidrogênio. Então, isso para formar uma molécula. E lembra lá daquele númerozinho que vocês adoravam no semestre passado? O número de 6,02 vezes 10 na 23? Ou seja, eu preciso de esse número de moléculas para ter 1 mol de moléculas. Então, tá vendo? O átomo, ele é um constituinte muito primordial. Ele vai ser muito, 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 muito pequeno. Só que ele carrega consigo a vida, ou seja, a matéria que formam as coisas do nosso dia a dia. É curioso porque, apesar do nosso organismo ser matéria, você sentir ela, os átomos, que são os constituintes básicos de qualquer propriedade, qualquer substância, qualquer objeto, a maioria dele é espaço vazio. Ou seja, 99% do átomo é um espaço vazio. Então, quando você encosta em alguém, na verdade, você encosta em espaço vazio. É muito louca essa ideia de você ter um objeto físico, mas ter algo que, na verdade, é um vazio. Só que esse conceito de átomo e molécula, geralmente, a gente deixa isso para a química estudar. Ou seja, são fenômenos químicos. No caso na biologia, como DNA, outras moléculas fundamentais nos organismos, quem estuda é a biologia.
Mas, no geral, a ecologia não se prende a esse nível organizacional. Então, a ecologia vai partir para as organelas, ou seja, elas são estruturas presentes no citoplasma das células, é constituída por moléculas e compostos de diversas maneiras, ou seja, elas vão ser estruturas que estão presentes nas células. Então, as organelas, na verdade, um emaranhado dessas organelas vão formar as células. Então, percebam que a cada ponto você tem uma hierarquia, ou seja, essa gente está indo do menor para o maior. As células são a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. No entanto, vírus, gente, o vírus ele não tem DNA, não são constituídos por células. Os vírus, eles, na verdade, eles são unicelulares. Os vírus, eles são compostos unicelulares que crescem em um outro organismo, por exemplo. Então, o que nós temos? O que nós temos aqui? Nós temos as células que compõem as unidades básicas dos organismos. Da área de farmácia, vocês vão estudar até muito mais que eu. Vocês vão ver muito mais sobre essa parte de células, tecidos, órgãos, porque é uma parte crucial, porque para você tentar tratar algo, você tem que entender ela ao seu nível mais básico. Então, vocês vão ter que buscar compreender sobre os conceitos de células, de algumas moléculas fundamentais. Por exemplo, a molécula do DNA, ela trouxe uma revolução na ciência. Ela trouxe uma revolução de poder identificar, por exemplo, em teste de paternidade, identificar familiaridade entre os seres. Ou seja, apesar de nosso DNA ser muito parecido entre todas as pessoas, existem unidades similares que são características a somente um organismo. Então, você consegue gerar uma identificação. Você consegue identificar ainda qual é a família dele, quem são os pais, a partir da quantidade que vocês têm em comum do DNA. Então, esses tipos de estudos que são feitos são importantes ao nível biológico, ao nível de entender como o nosso organismo e os organismos dos seres vivos funcionam. O tecido. O tecido ele é constituído por um conjunto de células especializadas que desempenham uma função específica. Ou seja, eles estão presentes em organismos que são multicelulares, como plantas e animais. O nosso organismo, ele tem, não é duas células. O organismo multicelular, ele pode ter duas células ou mais. Mas o nosso organismo tem trilhões de células. E nem o mais rico do mundo consegue ter em dinheiro o que nosso corpo tem em células. E um conjunto de células com funções específicas vão ser responsáveis por funções específicas também. Os nossos músculos, nós temos os tecidos musculares, o tecido nervoso. Todos esses tecidos desempenham um papel na nossa vida, ou seja, na questão de desenvolvimento, de crescimento. Todos eles vão estar presentes nesse tipo de situação. Órgão. Ou seja, o órgão já é algo mais, digamos assim, mais fundamental, né, nos organismos. É claro que
dele tem os tecidos anteriormente. Então, só que os órgãos, geralmente, eles são vitais. Claro, tem órgãos que não são vitais, mas, por exemplo, o coração é um órgão vital, a pele é um órgão, o cérebro, muitos desses que eu estou citando para vocês, o nosso corpo não vive sem esses órgãos, a gente precisa deles. E quando se falava em ciência anteriormente, jamais pensaria que um órgão de uma outra pessoa poderia ser transferido para outra pessoa, que é os transplantes de órgãos que ocorrem hoje em dia com o avanço da medicina. Então percebam como é complexo essas estruturas. Imagine como que é difícil vocês pegarem um órgão de uma outra pessoa e implementar em uma outra. Porque, vamos pensar o seguinte, se eu viver a vida de uma outra pessoa, não vai ser simples, porque a vida é da outra pessoa. Agora, imagina um órgão que obedece às funções específicas e características daquela pessoa. Então, os desenvolvimentos nessa área são cruciais para salvar vidas. E vocês, como farmacêuticos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão, digamos assim, vocês vão dar instrumentos para a pessoa melhorar a sua saúde. Os fármacos, eles são utilizados para as pessoas melhorarem a saúde. Só não pode ser imprudente e prejudicar a saúde fazendo isso. Sistemas. Então, os sistemas são um conjunto de órgãos interconectados que eles trabalham de uma forma muito harmônica para a gente ter um metabolismo equilibrado. Por que isso? Vamos por o nosso sistema nervoso. Muitas das vezes, o nosso organismo com o estresse do dia, ele não fica equilibrado. O sistema nervoso ele vai tentar equilibrar o nosso organismo para que a gente tenha, digamos assim, uma vida saudável, ou seja, tenha condições apropriadas, ou seja, o nosso metabolismo estando bom, nossa imunidade vai estar boa. Então, é função dos sistemas terem esse papel nos organismos vivos. A gente pode estar o sistema respiratório, o sistema digestório, urinário, genital. O sistema respiratório é o que está em alta, né? No caso do coronavírus aí, o coronavírus, por exemplo, ataca o sistema respiratório. E é a partir disso daí que vocês vão trabalhar em cima, ou seja, vai ter vírus, bactérias, outros organismos que vão atacar os nossos sistemas, nossos tecidos, nossas células, e vão fazer o nosso corpo ficar doente. E o intuito da farmácia, da ecologia, da biologia é entender melhor os processos da vida, ou seja, entender melhor como funcionam os organismos, no caso da medicina humana, o ser humano, e no caso de medicinas específicas, a veterinária. Então, é crucial o estudo dessa área. Agora, quando a gente fala em organismo, a gente já começa a entrar mais no campo da ecologia em si. Por quê? A ecologia, ela é o quê? Ela é o estudo dos organismos, das populações. Então, isso que representa a ecologia. Então, a partir dos organismos, ou seja, os organismos, até esse momento, se você avaliar, eles não vão ter uma interferência direta no que pode ocorrer no ambiente. Vamos pensar o seguinte: apesar de tudo influenciar no organismo, por exemplo, às vezes você está num dia estressado e você faz coisas que você não faria normalmente. Então, algum processo interno do seu organismo fez com que você tivesse aquela reação.
Mas, no geral, quando a gente fala de átomos até os sistemas, a gente não tem uma característica ativa no comportamento local. Por quê? É o organismo que vai ter uma interação com o ambiente. É claro que a interação dele com o ambiente vai alterar a maneira como ele a interação dele com o ambiente vai alterar processos internos dele. No livro do Charles Darwin, da Evolução das Espécies, ele fala sobre isso, que os organismos se adaptam de acordo com o meio. E isso é uma coisa que é natural. Se você pensar, tirando os processos biológicos, ecológicos, pensar só como ser humano, vamos dar um exemplo de quando você muda de local, de residência. Ou seja, você está em um outro ambiente e aí você vai morar em um lugar totalmente diferente. Então, a tendência do ser humano é se adaptar. O ser humano não, na verdade, dos seres vivos em geral. Ou você se adapta, ou você, no caso da natureza, você morre. Mas os seres humanos não precisam morrer se não se adaptarem. Ou seja, eles voltam ao local que eles estavam antes. Ou seja, eles moravam, por exemplo, em Rondônia, foram para os Estados Unidos. Não me adaptei. Eu vou voltar para o meu ambiente passado. Então, isso que é a interação do organismo com o meio. Ou seja, é você transformar o ambiente ao seu redor. Até parece aula de autoajuda e tal, mas é muito real, porque em si, os organismos, independentemente de serem seres humanos ou seres domesticados, ou seres da natureza, selvagens, eles alteram o meio que eles vivem, porque eles se alimentam de outros animais, ou seja, eles alteram o ecossistema local, ou seja, se uma população que se alimenta da outra está presente no local, essa outra vai diminuir. Agora, se não tem predador para uma espécie, essa espécie vai aumentar. Então, no geral, as transformações da ecologia estão relacionadas com o quê? Com os organismos interagindo entre eles. Alguns seres, eles até vivem em simbiose, que é o quê? A simbiose é o processo de você viver em compartilha, ou seja, você compartilha alguma coisa que seja boa para os dois. Mas, na maioria das vezes, na natureza, é a lei da sobrevivência, ou seja, os organismos eles vão lutar para sobreviver. E para isso, eles precisam tanto se alimentar como fugir de predadores. Então, essas interações que a ecologia, a biologia, a engenharia florestal, por que não, vão estudar e entender ecossistemas. Cada local é diferente um do outro. Por isso que a função de um ecologista ela é diferente dependendo do local. Por exemplo, na Amazônia, você vai ter algum problema ambiental diferente do que você teria, por exemplo, no Cerrado, ou seja, em Brasília, por exemplo. São ambientes diferentes, ou seja, são ecossistemas diferentes. O fator climático, ele influencia demais na característica do local, ou seja, o fator climático. Os organismos que vivem ali, eles vão se adequar ao fator climático. Por exemplo, local frio e local quente. A pessoa que mora num local quente, ela dificilmente se acostuma no lugar mais frio e, digamos assim, e vice-versa.
Porque o nosso corpo se habituou com aquela condição de temperatura durante a nossa vida. Então, se a gente alterar ela, obviamente, o nosso corpo vai sentir uma reação adversa. Isso influencia até na agricultura. Ou seja, os agricultores têm essa questão climática que influencia. Pode ser tanto na agricultura como na pecuária. Por exemplo, um gado que vive numa região fria. Nessa região fria, o pelo dele vai ser mais grosso, vai proteger mais ele do ambiente frio. Não que ele não sinta impacto pelo ambiente frio, mas ele consegue sobreviver graças à adaptação que ele teve. Já um outro animal no ambiente mais quente, se ele tiver essa mudança para o ambiente frio, talvez ele não se adapte, porque naturalmente o organismo dele é feito para viver no clima quente. Então, essas relações são cruciais para entender os processos da ecologia. População. Se eu perguntar para vocês qual é a população de Jaru, o que vocês me falam? Quantos mil habitantes você se refere? Sim. Acho que está em torno de 54, 55 por aí. De 50 a 55 mil. Eu creio que deva ser isso mesmo. Então, mas isso você considerou o que, Mirielle, nessa sua conta? Dados do IBGE. Sim, dados do IBGE, claro. Mas você considerou que tipo de seres? Seres humanos, certo? Sim. Você considerar boi vai dar bastante aí, mas a população, ela é o quê? Ela é um grupo de organismos da mesma espécie. Então, eu só posso chamar de população organismos da mesma espécie. E o próprio fato da gente citar a população do nosso ambiente, que a gente se insere em alíquotas, em partes, é devido à nossa divisão da ecologia. Por exemplo, eu falo em população de uma cidade, de um estado, de um país, do planeta. Então, são subdivisões que eu faço, entendeu? É como se eu fizesse o seguinte, vamos pensar a nível dos animais. População de leões na savana. Há populações de leões em uma região específica da savana. Parte, por exemplo, da África do Sul. Então, eu estudo locais e pessoas. Por que isso? Tem uma população. A população de Jaru, vamos pegar assim como exemplo, ela vai se conectar e vai interagir de uma certa forma. Entendeu? O conceito de população é interessante por isso, porque são coisas em comum que você acaba gerando por estar naquela população. Por isso que se eu comparar uma população de São Paulo, já é diferente, porque o meio que eles estão inseridos é diferente. E isso não serve só para os seres humanos, serve para animais, para tudo. Exemplo do cotidiano. Gato e cachorro domesticado e gato e cachorro de rua. O gato e cachorro que é domesticado, ele se adaptou a um ambiente tranquilo, sossegado, que não tem que se preocupar com nada, não tem que correr atrás de comida. Se você fica com ele uns 5 anos e larga ele na rua, é muito fácil que ele morra, porque ele já ficou muitos anos acostumado àquele ambiente controlado, aquele ambiente fácil. Agora um gato, um cachorro que nasceu e viveu na rua durante toda a sua vida, ele não teria, ele não teria, digamos assim, o seguinte, aquela adaptação a ter que se adaptar àquele ambiente, porque ele foi inserido naquela
condição, naquela circunstância. Ou seja, então ele teve que lutar por comida, para não morrer. Por isso que ele, muitas das vezes, ele acaba sendo mais forte, digamos assim, mais resistente. Ele teve contato com outros agentes que poderiam prejudicar. E é o que ocorre. A gente trabalha com populações, a gente estratifica, ou seja, a gente forma estratos de uma sociedade para subdividir ela e estudar ela mais especificamente. Um ecologista, por exemplo, ele pode ficar a vida inteira estudando sobre populações. Ele pode estar sobre uma população de leões na savana, ele pode estar sobre uma população de leões em outro local. Então, ele pode estudar o comportamento de diversas populações. Provavelmente, quando você trabalha com animais selvagens, dá um trabalho para os ecologistas, para os biólogos, cientistas dessa área, para gerar esse estudo. Professor, no caso, então, é uma população, igual você perguntou, a Mirelle respondeu. A Mirelle respondeu, então, a população de humanos, de Jaru. Aí tem também, quem quiser estudar, a população dos cachorros, população dos gatos. É assim? Exatamente, é assim. Só que o que tem de diferença do estudo do humano para o animal, por exemplo, é que você tem que contextualizar. Quando você contextualiza os seres humanos, em geral, os seres humanos são sociáveis. Ou seja, então, tirando agora na pandemia, mas no ambiente natural, as pessoas saem de casa, convivem, conversam umas com as outras. No caso de cachorros, gatos ou outro tipo de animal, isso já não ocorre. Então, digamos assim, que eles não tenham, de certa forma, interação com a sociedade, digamos assim. Vou estudar a população de cachorros em Jaru. Você pode estudar. Mas não vai ser uma população da mesma forma que é a população de humanos de Jaru. Porque, no geral, os humanos todos, eles se socializam. É claro que você não conhece todo mundo, até não é nem esse o sentido. Mas eles se socializam. Agora, por exemplo, o meu gato, ele não sai de casa. Então, ele não se socializa com a população, digamos assim, local. A população local dele é diferente. Ou seja, é ele e a outra gata que eu tenho em casa. Então, essa é a população local. Se eu fosse fazer um estudo do comportamento da população local, eu veria como é que eles se comportam. Você pode trabalhar com populações simples, populações grandes, populações complexas. Todos esses estudos são feitos, né, na ecologia, na análise ecológica. Deu para entender? Sim, entendi. Ecossistema. Como o próprio nome diz, ecossistema. Eco vem da ecologia, ou seja, estudo do ambiente, e sistema. Um sistema é algo complexo, certo? Quando você fala em sistema, ele é formado por várias facetas. Quando se fala de um sistema de software, de um sistema de computação, é algo bastante complexo, ou seja, tem inúmeros componentes, diferentes funções. Um ecossistema, na verdade, é isso, ou seja, eu acho que eu pulei comunidade, né? Pulei comunidade, desculpa. Tá. A comunidade, ela é diferente da população. Por quê? A população é uma espécie. A comunidade, ela é mais do que uma espécie. Aqui nessa foto nós temos o leão, nós temos a girafa, nós temos o elefante. No zoológico, nós temos uma comunidade. Porque nós temos diferentes espécies que elas interagem em si e elas têm que estar numa determinada área. Quando você fala em comunidade, elas têm que estar sofrendo o efeito da mesma área. Porque eu não posso falar de um leão da floresta africana e um
uma gata aqui de Rondônia falar que são da mesma comunidade. Não dá, porque eles não sofrem os impactos da mesma região física. Eles estão em contextos totalmente diferentes. Já quando a gente fala de uma, vamos supor, a comunidade do Rio Madeira, a gente vai ver quais espécies que tem ali e como é que eles se interagem em si. Só que da comunidade, você pode, quando você vai mais a fundo, ou seja, e você avalia a interação deles com o meio, você já vem falar em ecossistema. Basicamente, comunidade e ecossistema, eles estão interligados. O que ocorre é a diferença? A comunidade é como eles interagem entre si. E o ecossistema, ele já estuda toda a interação entre o meio biótico, ou seja, o meio vivo, e o meio abiótico, o meio não vivo. Então, basicamente, todo o estudo de ecologia está baseado em ecossistemas. Ecossistemas você vai estudar para entender qual que é a função daquele organismo naquele ambiente. E você estuda isso também na questão de impactos ambientais. Por exemplo, agora o nosso estado está na época das queimadas. Vocês acham que isso interfere no ecossistema local, ou seja, nos seres vivos locais, ou não interfere? O que vocês acham? Interfere até na gente, né? Ou seja, quando a gente pensa no seguinte, a fumaça, a gente começa a ter, vamos supor assim, queimados no nosso local. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem aquele cheiro de fumaça horrível, aquela ar pesado para você respirar. Então, interfere no ecossistema, porque interfere com a gente, e nós, e dessa forma nós somos o ecossistema, nós somos parte do ecossistema. Não é nós, os outros organismos, a fauna e a flora, ou seja, então, tudo isso é o ecossistema. Aí, você subdivide, por exemplo, eu vou estudar a fauna local, ou seja, a fauna vai ser só relacionado aos animais. Mas, apesar, digamos assim, dos vegetais não terem atividade, por exemplo, os vegetais não matam ninguém, digamos assim. Eles não têm uma atividade. Mas eles estão muito relacionados com o local que eles estão. Até porque não tem jeito, né? Se eles não têm como mudar de local, o vegetal não vai sair de um ambiente para o outro. Alguns animais têm essa capacidade de migrar de ambientes que seriam mais prejudiciais para eles, mais nocivos para outros ambientes. Já os vegetais, não. Os vegetais, eles fazem o seguinte, eles vão crescer de acordo com a disponibilidade do local. Por exemplo, alguém já ouviu falar, já comeu pinhão? Já, né? Do que, professor? Pinhão, vocês já comeram pinhão? Já, eu já. Já. Então, o pinhão, que é uma semente de uma árvore lá da região sul, sudeste do Brasil, tem essa árvore, que é a araucária. Ah, não, professor, eu confundi com pirão, nunca... Ah, tá. Não, tem no mercado aqui, você encontra ele. Isso é muito Mas ruim. é ruim demais, Mirielle, não compensa comer também, não. Nossa, Não é ruim, não. Nossa, é Gostoso. horrível. Não, é muito bom. Delícia. O pinhão, além de ser muito bom, ele é muito... No sul tem várias receitas de pinhão, tem paçoca, farofa de pinhão, você coloca pinhão em tudo lá, fica gostoso demais. O pinhão, ele é uma semente de uma árvore específica da região sul.
que é a araucária. Ou seja, essa árvore só dá em regiões muito frias e em regiões geralmente com altitude elevada. Então, você tem características para desenvolver, para você nascer essa árvore lá, você plantar ela nascer. Eu posso plantar ela aqui em Rondônia, ela não vai nascer, entendeu? O café com leite, nossa, essa eu nunca tinha visto não, essa tudo bem. Quentão é bom, pinhão, hein? Nossa, gostoso demais. Mas então, o que eu quero falar? Se você plantar pinhão aqui em Rondônia, você pode até plantar, mas ele não vai nascer, porque ele não vai se desenvolver, ele não está adaptável às condições locais. Em compensação, a árvore que gera a castanha, ou seja, a castanheira, ela é da mesma família, ou seja, ela é da mesma família que a araucária, que é da família das gimnospermas. Só que são totalmente diferentes. Apesar de ser duas árvores robustas, grandes, de tronco largo, elas têm características muito diferentes. Uma dá em regiões frias e de montanha, e outra dá em regiões muito quentes. Então, a adaptação ao ambiente. É isso que a gente chama de floresta nativa, ou seja, é a floresta natural daquele ambiente. Mas é possível eu plantar uma floresta que não seja nativa no ambiente e crescer? O que vocês acham? Olha, boa pergunta, hein? Eu acho que se tiver, dependendo, se tiver muito cuidado, sei lá. É possível sim. O que acontece ela vai ter que se adaptar àquele ambiente, entendeu? É um processo. Se eu plantar, vamos supor assim, eu querer fazer vinho em Rondônia e plantar uva, vai ser muito difícil, porque a uva requer um tempo frio. Ela precisa ela é adaptada ao ambiente mais frio. Então, você pode até colher algumas coisas, mas não vai ser o melhor para aquela situação. Eu não entendo muito, eu cito alguns exemplos, mas não entendo nada de frutas. O pessoal fica falando em jambo, um monte de fruta aqui de Rondônia, eu não sei nada, não conheço nada. Mas, só para entender o conceito de que na natureza, tudo é um contexto. Assim como nos seres humanos, a gente está dentro de um contexto, a natureza é a mesma coisa. Ou seja, você precisa de um contexto para você verificar a interação daquele ser vivo com o ambiente. A manga sim, né? Pé de manga eu não conhecia, mas a manga eu conhecia. Nunca tinha visto pé de manga. E pinha, professor? Como? Pinha. Não, pinha não. Muito gostoso. Pelo menos aqui em Rondônia, professor, por falta de manga e por falta de jambo, ninguém morre de fome. É verdade, tem muito pé de manga aqui em Rondônia. É mesmo. Eu acho que não está na época não, né, Wellington? Eu acredito que não está na época ainda não. Não tem ainda não. Tem um pé de mamão no vizinho aqui que chega d'água na boca, que os passarinhos... Essas frutas aí eu particularmente quase não como, porque eu não me habituei a comer. Mas o tal do pinhão, quando era frio lá na Santa Catarina, a gente comia bastante. Era bom demais. Outra coisa que eu queria falar também, as florestas nativas, elas têm uma importância de preservação ecológica. Por quê? Quando a gente fala pode cortar castanha aqui em Rondônia? Derrubar a castanheira? Não pode desmatar, derrubar árvore. Pode não. Mas Pode castanha não. principalmente não, né? Exatamente, porque ela faz parte da floresta nativa. Ou seja, e as florestas nativas locais, elas apresentam certas características importantes, ou seja, elas ajudam no ciclo da água, no ciclo do carbono. Então,
além do fato da árvore retirar da atmosfera gás carbônico e liberar oxigênio. As árvores nativas, elas são muito importantes para o ecossistema local. E lá na região sul, que eu citei para vocês do Pinhão, também não pode derrubar. Você não pode derrubar a araucária, você tem que só cultivar ela e colher o fruto, mas você não pode derrubar, ou seja, ela é madeira de lei. Mas existem as madeiras que você pode fazer o plantio, depois de um tempo você faz o reflorestamento dessa árvore. Então, tem essa possibilidade. Mas no geral, no Brasil e nos outros países, eles costumam preservar a floresta nativa do local. Até porque, antigamente, quando não se entendia muito bem essa importância da floresta nativa, os seres humanos foram desmatando alguns locais e colocando outras árvores que, digamos assim, têm um tempo maior de crescimento mais rápido. Os eucaliptos mesmos, eles dominam em vários locais do país. Você consegue retirar o eucalipto com pouco tempo, você pode retirar ele com bastante tempo, pode retirar ele com muito tempo. Então, cada espécie vai depender de condições apropriadas para a vida. E nós, por um lado, nós temos esse privilégio de, digamos assim, não depender única e exclusivamente de condições privilegiadas. A gente pode correr atrás das condições privilegiadas, digamos assim. E os organismos, em geral, muitos deles não têm essa oportunidade de correrem atrás, digamos assim, dessas condições privilegiadas. E, por fim, quando todo esse sistema interage em um ecossistema global, um ecossistema amplo, a gente chama de biosfera. Ou seja, a biosfera é onde está a vida. Aonde tiver a vida, nós chamamos essa parte de biosfera. A Terra tem partes não habitáveis, mas, no geral, basicamente toda a Terra, ela tem locais habitáveis, 99%, digamos assim, é habitável. No geral, pelo fato de nós estarmos na Terra, os organismos em si, você não interage com outras pessoas de locais totalmente distintos de você. Então, apesar de nós estarmos nesse contexto, a interação, a relação é totalmente diferente. Só que, por um lado, a Terra, ela é mutável, ou seja, ela, ao longo do tempo, ela vai ter processo de mutação. Por que eu digo isso? Vocês já ouviram falar na teoria das placas tectônicas, certo? Na teoria de que... Posso falar, Miguel? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que nunca ouvi, não. Assim. É aquela teoria das placas que formam no ambiente, ou seja, que elas fazem o quê? Elas deslizam a Terra. Ou seja, então a nossa Terra, ela desliza ao longo do tempo. E a teoria aceita por muitos cientistas, que é a teoria da deriva dos continentes, é que nós tínhamos um continente unificado anteriormente e devido à atividade magnética da Terra, das placas tectônicas, os continentes foram se derivando ao longo do oceano e se afastando um do outro. E essa teoria, ela tem um certo suporte, por quê? Vamos pensar, eu falei que um organismo aqui do Nordeste do Brasil não vai interagir, por exemplo, com um organismo do Noroeste da África. Se reparar no mapa, deixa eu até abrir um mapa para vocês aqui, para a gente ver melhor essa relação.
percebam que, ó, vamos supor, vocês estão vendo bem? Sim. Sim, sim. Perceba o seguinte, aqui está o Brasil, né, América do Sul, aqui é a região do Nordeste. Percebam que, se vocês repararem, não parece assim, não é exatamente um encaixe, mas fica muito próximo de ter um encaixe aqui nessa região. Ou seja, estudos indicam que o nosso continente africano e o da América do Sul, no início, bem nos primórdios, estariam juntos, ou seja, e com as placas tectônicas movendo os continentes, aconteceu a deriva e hoje estão nessa distância. Mas de que forma isso afeta a ecologia e os ecossistemas? Vamos pensar em seres que viviam aqui nas extremidades. Se eles viviam em um ambiente compartilhado muito próximos, eles teriam a ter similaridades, correto? Se você interage com alguém, você acaba tendo similaridade com essa pessoa. Isso a gente pode ver no nosso próprio cotidiano. Por exemplo, eu me mudei faz 2 anos e eu falo palavras que não falaria 10 anos atrás. Que meu vocabulário mudou pela interação com as pessoas do ambiente local. E isso, nos animais, é revelado pelo comportamento. Certos comportamentos, certas características em relação ao próprio corpo. Por exemplo, às vezes um dente mais afiado indica que aquele animal ele tem que buscar presas mais difíceis, ou seja, indica uma situação mais complicada. O canino do cachorro, dos nossos cachorros, por exemplo, hoje eles são bem curtinhos, mas eles já foram muito maiores porque eles tinham maior comida muito mais difícil de digerir do que a ração que eles comem hoje. Então, percebam que essa adaptação ela ocorre. Então, se você pensar em um organismo vivendo aqui, seres vivos vivendo aqui nessa região, próximos, eles teriam características em comum, certo? Mas, professor, você fala que os organismos evoluem com o tempo, certo? E evoluem. Assim como a gente evolui, os organismos também evoluem nesse nível. Só do tempo, apesar da evolução, algumas características ficam nos seres vivos. Então, você consegue ver uma proximidade de alguns organismos que estavam nessas regiões aqui próximas. Que eles, em algum momento da vida, eles tiveram uma interação. Claro que isso ao longo do tempo vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Mas sempre vai ter alguma característica que possa trazer uma similaridade àquela condição, ou seja, aqueles organismos no geral. Quando a gente estuda ecossistema, a gente está estudando o ambiente, a gente está estudando como aquilo vai ocorrer, como que um processo biológico, um processo comunitário vai desenvolver. Por exemplo, tem organismos vivos que têm funções primordiais na natureza e a gente nem percebe. Por exemplo, o tamanduá, ele tem uma função vital na redução da quantidade de formigas do ambiente. E quando a gente pensa em animais, a gente tem que pensar também não só nos seres grandes, os seres humanos, animais, vegetais. Vamos pensar também nos organismos mais simples, as bactérias. Vocês que são de farmácia aí, que trabalham em farmácia, antibióticos, vocês já devem ter ouvido falar das superbactérias, certo? As superbactérias, elas são um processo de evolução de resistência a alguns antibióticos. Ou seja, por isso que se você tomar de forma inadequada um antibiótico, você pode gerar uma bactéria super resistente.
em hospitais também, eu já ouvi vários casos de pessoas que foram para o hospital e tiveram complicações por causa de bactérias que tinham naquele local. Então, elas vão evoluindo. E isso é perigoso, porque se uma bactéria patogênica evoluir a certo ponto, se tornar uma bactéria, uma superbactéria praticamente invencível, nossa humanidade corre risco. Mas a sorte que o ser humano tem essa capacidade ainda de utilizar da ciência, para tentar buscar soluções para esses problemas. Tem vezes que parece que não vai dar certo, né? Que nem agora no coronavírus, parece que nunca vai voltar ao normal, mas já está dando uma melhorada. Vocês não acham que está melhorando já um pouco? Sim. Professor, eu acho que a gente está acostumando, mas melhorando, eu acredito que ainda não. Talvez seja um processo de evolução, de acostumar com a situação. Porque realmente, eu não sei como é que alguém pode querer, tipo assim, falar que está confortável com isso. É horrível você sair de casa, não poder abraçar ninguém, falar com ninguém, usar máscara. A gente vai se adequando, Então, né? E acaba que o estranho começa a ficar normal. E o psicológico da gente fica bem abalado, né? Você saber cada momento que você pode pegar essa doença, não sabe como que vai reagir, né? Cada um reage de uma maneira, então é complicado. Exatamente. E na natureza é exatamente o mesmo princípio. Se a gente tem o nosso psicológico que se abala com essas situações. Na natureza, o instinto animal também, às vezes, prejudica o animal, porque ele tem um instinto de alimentar, por exemplo, o filho, os mamíferos, por exemplo. Mas se ela perder aquele filho, ela pode sentir aquele instinto dela atrapalhar ela, de certa forma. Essa relação tipo assim, eu não entro muito no mérito porque eu não estudo, eu não sou dessa área de estudo especificamente. Mas essas interações, elas estão sempre sendo estudadas para esclarecer sobre a vida dos animais. Por quê? Se a gente entende a vida dos animais, mais fácil é para nós vivermos a nossa vida. Por exemplo, foge um leão do zoológico. Meu Deus, um leão solto na cidade é um perigo. Então, tem que ter alguém que entenda do comportamento do leão e tal, e consiga trabalhar com o leão para resgatar ele e salvar as pessoas em si, né? Então, são certas. Cada âmbito de estudo é importante. Ou seja, desde da bactéria lá, que parece relevante, até o animal mais complexo. Existem animais extremamente grandes, como a baleia azul, por exemplo, que é o maior animal. Então, percebam que isso é um grande problema, porque você tem que estudar todas as interações possíveis do ambiente, das populações, das comunidades, e entender o processo inteiro do ecossistema que ele está inserido. Alguém tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente já entrou bastante nesse mérito e tal, eu vou postar para vocês esse material, essa aula, deixar lá no Classroom. Eu vou fazer chamada já, eu vou deixar 3 exercícios básicos para vocês treinarem. Não precisa me entregar, não precisa nada não, tá? Só para vocês entenderem como é que é o estudo da ecologia, como é que é a interação, o estudo da ecologia na interação dos organismos e dos seres vivos. Beleza? Beleza. Combinado.
Tá. Só um minuto, então. Tá. Vou fazer a chamada aqui. Adriane, veio? Presente. Amanda. Amanda, acho que não. Amanda, não. Antônio Carlos. Acho que não veio. A Carolina. Presente. Cláudia. Deixa eu compartilhar a tela que fica melhor com vocês, eu acho. Cláudia, veio? Érica, seu microfone tá ligado. Clemilda. A Cláudia não falou, tá ali sim, a Cláudia. Tá. Clemilda também veio, né? Sim, Clemilda também tá, professor. Daniela Machado veio. Daniela Maia veio? Não, acho que não. Se eu pôr falta para alguém aqui errado, vocês me corrijam, tá? Douglas. Douglas veio, né? Elaine. Elaine veio. Érica veio. Eu. Stephanie veio. Eu, Camila. Camila ou Stephanie? Stephanie e Camila, mas tá falando Camila. Exatamente Camila, né? Ariane. Oi, professor, tô aqui. O Henrique, eu vi que veio. A Iana também. Veio, Iana? Henrique tá aqui, Henrique tá aqui. Iana Beleza, veio? Henrique. Jéssica. Jéssica acho que não veio, não, né? Jéssica. Juliana veio? Jéssica tá aí. Presente. Oi? Tô aqui, professor. Ah, foi. Juliana veio? Tô Caio? aqui, professor. Presente. Keila? Tô aqui, professor. A Márcia também veio? Marcos? Presente, professor, tô aqui. Matheus? Presente, professor. Mirielle? Presente, presente. Murilo? Naira? Murilo veio, né? Ele tá sem microfone. Ah, tá. Deixa eu ver. A Naira veio? Patrick veio também. Kézia? E professor? Presente. Presente quem é? Kézia? Kézia Montilha. Beleza. Raquel? Presente, professor. Highlander? Highlander acho que não veio, não. Samara Bobo? Chayenne? Presente. Simone? Professor, eu tô presente. Kézia da Silva Montilha. Tá com falta aí. Não, tá. Foi da outra aula, dessa aula não. Ah, tá. Na outra aula eu faltei. Simone veio, né? Cintiq? A Cintiq acho que veio. Cintiq tá aqui. Estela? Estela não veio. Suelen? Presente, professor. Tayane? Vai na seta. Pode ser. Tayane veio, né? Devia estar indo, não. Tá aqui.
Vamos ver. Tailoender. Tailoender, não vejo. Vanderlúcia. Vanderlúcia veio. Sim, professor, ela deu um ok aí. Vanessa. Professor, boa noite, é a Naira, estou presente. O Wellington presente. Ah, eu sabia que se eu desse falta alguém achar, tá certo? Estão ligados, né? Estão ligados. Tá, então só faltou o Antônio Carlos, a Daniele Maia, Railândia, Samara, Estela e Tailândia. Ó, todo mundo participando das aulas, muito bem. Professor Leonardo, Oi, boa noite. boa Deixa noite. eu só para cá um pouquinho. Por favor, adiciona meu nome na lista aí, é Cleide Gonçalves Leite Prato, por gentileza. Não, pode deixar virando, mas... Ah, tá, eu vou anotar aqui produção na lista. Não, pode girar esse trem. Girar o que, Wellington? Tô curiosa. Obrigada, professor. É a churrasqueira aqui que os meninos estão deixando a carne queimar. Olha, em plena terça-feira, Picanha contra filé Eu não maturado, ainda vai não, deixando quero queimar. churrasco, hein? sem comentários, hein? Mas o que eu vou dizer desse aluno aí? Aí estão podendo mesmo, na terça-feira à noite. Também, professor, aqui só tem dono de farmácia nessa turma. Eu tô falando que vocês estão ganhando dinheiro aí. Só empresário, não, tá vendo? patrocínio. Wellington, me Perigon. passa a sua localização, que eu tô indo aí para sua casa. Goiás, Ah, 1932. Não, eu não lanchei ainda, eu não jantei ainda não, tô querendo churrasco. Quero a localização da casa do Wellington aí. Posso Não, gente, mas é só... Vamos não dá, de máscara, não, é Wellington, só 2 ficar quilos de tranquilo. picanha e 2 de contrafilé, não dá pro cheiro, não. É 1 quilo só para me dar.